Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós tentamos ajudar a entender os factos económicos e políticos da semana. Antes de mais, quero pedir desculpa, mas a razão de estarmos a fazer isto os três à distância é inteiramente minha. Eu é que tive um problema de força maior, mas em todo caso não gostamos de deixar de levar a informação e a análise a vossas excelências, razão pela qual aqui estamos a fazer isto de forma pouco habitual. Ora, o que é que temos para si esta semana? Eu, o Jorge Marrão e o Carlos Albuquerque? Muito simples. Toda esta problemática à volta do Orçamento de Estado. Vai haver orçamento ou não? Estávamos à espera de uma reação tão radical do Partido Socialista? E o que é que vai fazer o PST? E já agora, qual é que vai ser a posição que inicialmente se tinha mostrado radicalmente contra aprovar o Orçamento de Estado e que agora parece que já estar a ter second thoughts? Ora, é exatamente sobre isto que vamos falar esta semana, incluindo também aquilo que é o comportamento do Presidente da República em toda esta crise. Jorge Marrão, queres começar? Sim, boa tarde. Se estivéssemos juntos era capaz de ser melhor, podíamos agredir fisicamente, assim longe vai ser difícil, só podemos fazer verbalmente. Esta saga do orçamento, eu julgo que tem muita utilidade para nós percebermos o que é que se está a passar no sistema político e também para, se quisermos, fazer um perfil mais apurado dos diferentes atores. E começo pelo Pedro Nuno Santos, porque no final do dia está a ser o grande protagonista deste orçamento. E está a ser o grande protagonista deste orçamento porque, a partir do momento em que Luís Montenegro estabeleceu as linhas vermelhas com o Chega, é naturalmente que Pedro Nuno Santos teve tempo, ou deveria ter tido tempo, para ponderar o que ia fazer. Pode ser que esteja a fazer isto de uma forma pensada, mas eu julgo que não. E porquê é que é importante aqui a posição de Pedro Nuno Santos? Primeiro, ele demonstra um espírito ainda, diria, um pouco revolucionário. Revolucionário na medida em que começa por relembrar os tempos em que ele dizia que ia fazer os banqueiros alemães tremer das pernas. E, portanto, é muito esta filosofia que está por trás de Pedro Nuno Santos e que, obviamente, o país está a observar. Ou seja, é um líder político que demonstra alguma impulsividade, uma certa imaturidade e uma certa verborreia que não é, julgo que, admissível para um candidato, um potencial candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista. Eu julgo que isso é a primeira nota que eu queria dar, porque demonstrou, à medida que o tempo passava, grandes oscilações na forma como falava sobre o assunto, sobre aquilo que dizia, a forma até como o próprio partido se apresentou relativamente a esta matéria. Eu julgo que está a acontecer uma coisa no Partido Socialista. Eu não, como sabem, não faço questão em ver a televisão, mas está a haver uma espécie de uma dupla, não é? Que é o Pedro Nuno Santos e Alexandre Leitão, em que se um diz mata, o outro diz fola, depois no dia a seguir devem ir para casa, devem receber umas chamadas do pessoal mais velho do Partido Socialista, mais experiente, para eles se acalmarem, e depois vem com outra conversa. Ora, isto obviamente é difícil para Luís Montenegro fazer uma negociação séria. Depois, o que ele fez relativamente às propostas é outra dimensão que nós também temos que analisar, porque o que demonstra é a verdadeira essência do Partido Socialista. O Partido Socialista não quer realmente a liberdade dos portugueses relativamente ao seu rendimento. A proposta de Luís Montenegro, da AD, é muito simples. Vamos deixar as pessoas usar o dinheiro, o seu rendimento, como entenderem. Ou poupar, ou consumir, ou investir, o que quiserem. No fundo, baixar a carga fiscal. O Partido Socialista não gosta disso.
e demonstrou nos últimos 8 anos, e com esta contraproposta de Pedro Nuno Santos mostra a sua essência, que na prática o que é pegar no dinheiro das pessoas e decidir fazer outra vez investimentos públicos e políticas públicas com o dinheiro das pessoas. É o campeão da redistribuição. E, portanto, eu julgo que este debate orçamental tem sido muito útil porque tem acontecido isto. Ou seja, de repente ficou muito evidente que o Partido Socialista não é a alternativa para a libertação da sociedade portuguesa. Poderão dizer os mais céticos à direita que também não gostaram da estratégia de Luís Montenegro relativamente ao Chega e ao que se entender. Em todo o caso, é melhor, porque na prática o que está a tentar fazer é fazer essa devolução. É verdade que também fez uns bónus, fez umas benesses, também entrou no modelo redistributivo, mas é diferente a forma como está a fazer esta gestão. E, portanto, eu a primeira nota que queria fazer, antes de passar ao Carlos, é que de repente eu comecei a observar, afinal, o que é a liderança de Pedro Nuno Santos. E depois, já depois do Carlos, e para nós irmos aqui, no fundo, trocando opiniões, eu depois falarei porque é que os três estão relativamente suspensos por este orçamento, por razões muito diferentes, mas que provavelmente os três têm interesse em que o orçamento venha a ser aprovado. Carlos Albuquerque. O Jorge tem pena de não estarmos juntos para brigarmos fisicamente, mas devemos dizer aos nossos espectadores, nunca brigámos fisicamente. E há uma coisa que é importante, eu e o Jorge fomos colegas de curso no ISEG, e portanto nunca me lembro nestes, Jorge, 30 ou 40 anos, nunca temos nenhuma atitude dessas. A única coisa que devemos ter brigado é se calhar ele queria mais uma cerveja e eu disse que já chega, mas enfim, isso são brigas. Voltamos aqui a este tema. Vamos aqui ao tema. A semana passada nós chamámos aqui ao nosso programa, chamámos o teatro orçamental. E eu hoje quero ser um bocadinho mais, não é radical, mas vou dizer que isto não é um teatro, isto é uma revista, como aquelas revistas que antes nós tínhamos, ainda temos, mas agora bastante menos, no Parque Mayer. Ou seja, é uma revista, é quase uma coisa cómica, quase uma coisa em que é como uma ópera bufa dos italianos, e depois, com as televisões noticiosas, com as televisões generalistas, com as televisões e com as rádios e com os jornais, o que é que nós temos? Temos sessões diárias em cheio, temos esta revista tem matinés, tem soirées, tem primeira edição, tem segunda edição, e é impressionante, isto é só uma nota prévia, em termos de comunicação, como nós temos os atores principais do país a falar ao país todos os dias, muitas vezes mais do que uma vez por dia. Isto penso que é irracional do ponto de vista, digamos, de comunicação. É o encharcanço total de comunicação que leva a que depois todos digam aquilo que não devem dizer, contradizem-se, etc. Portanto, primeira nota, isto é uma revista tem sessões de manhã, tem matiné depois do almoço e tem a soirée depois de jantar. E depois descansa-se um bocadinho para durante a noite, se falar da guerra da Ucrânia e dos temas do Médio Oriente. Mas estamos todos cheios de informação sobre isto, o que é também, por outro lado, achou um bocado negativo para o país. Depois há um tema que eu gostava de referir e que nós já temos falado, e antes de irmos mais especificamente sobre os temas, que diz muitas vezes que o PS de António Costa, com a geringonça, secou a extrema-esquerda. Secou o Bloco de Esquerda, secou o PCP e os outros todos partidecos que por ali existem. Eu hoje, para mim, tenho a confirmação de que o Bloco de Esquerda ocupou o PS. Há uma guerra dentro do PS. Parece-me hoje claro que há dentro do PS uma guerra que não é muito aparente, que não é muito visível ao posterior, mas há uma guerra entre um conjunto de pessoas que são aquelas que vêm do passado, mais moderadas. O Francisco Assis, se calhar, é um dos líderes dessa corrente. Há um conjunto de pessoas que são do PS mais antigo, do PS mais moderado, do PS, se calhar, socialista moderado, tal como são os socialistas moderados da Europa,
E hoje é um PS que é um PS claramente infiltrado pelo Bloco de Esquerda. Quando eu digo infiltrado, não foi o Bloco de Esquerda que me enviou para lá os seus militantes para infiltrar a nação. Toda a juventude socialista, toda a equipa mais nova que gera o Partido Socialista, desde o Pedro Nuno Santos, passando pelo Alexandre Leitão, e toda aquela gente que saiu da juventude socialista, tem hoje ideias muito mais esquerdistas e muito mais próximas do Bloco de Esquerda do que tínhamos no passado. O Jorge há bocado dizia, estamos a ouvir o Pedro Nuno Santos, é de um radicalismo atroz, e efetivamente, os comportamentos do PS de hoje, do PS do Bloco de Esquerda, são comportamentos verdadeiramente esquerdistas, de extrema esquerda, e são comportamentos que são muito longe daquilo que foram os comportamentos do passado. Deixem-me só dar uma nota muito rápida. Em Portugal, desde 1986, tivemos 8 governos minoritários, 2 do PSD, 6 do PS, com orçamentos todos eles aprovados. Os 2 do PSD foram aprovados em 86 e 87, depois de negociações, e depois no caso do orçamento de 86, inclusivamente foi aprovado pelos independentes Lopes Cardoso, Ribeiro Teles e Borges de Carvalho, mas o Lopes Cardoso, lembramos, que era um homem ainda mais à esquerda que o PS, e depois tivemos 6 orçamentos do PS aprovados com os votos do PS como governo minoritário, aprovados com o voto à abstenção do PSD. Em 86, em 96, em 97, em 98, em 99, com António Guterres, em 2000, com António Guterres e com o CDS que se absteve, o CDS de Paulo Portas absteve-se e permitiu a passagem do orçamento, e em 2001 e 2002, se lembram, foram os orçamentos dos limianos, do queijo limiano, mas portanto tivemos 8 orçamentos ou 9 orçamentos de minoritários que foram aprovados. Portanto, aprovar um orçamento de um governo minoritário não é nada de normal na nossa democracia desde 19, dos anos 70 a 80. Voltando ao PS, o PS é hoje um partido de esquerda. Eu, por acaso, a respeito da cabeça de lista do PS para as europeias, eu escrevi em 30 de abril deste ano. No PS, a candidata não se ofende com o título de esquerdista. E acalma só ouvir o hino da CGTP intersindical, foi a senhora que disse. A luta de classes como ode à sua futura intervenção. Porventura, no grupo parlamentar errado. Isto que eu escrevi está tão certo que a senhora agora, no caso da Venezuela, votou junto aos grupos de esquerda e extrema esquerda contra aquilo que foi a maioria parlamentar, no Parlamento dos partidos Europeu. moderados e democráticos do Parlamento Europeu. Portanto, o PS hoje é um PS que está absolutamente preso por um conjunto de pessoas e liderado por um conjunto de pessoas que são pessoas esquerdistas, que são pessoas que têm intervenções e que têm pensamentos muito próximos do Bloco de Esquerda e, outra vez, como me parece, não foi o Bloco de Esquerda não foi o PS que destruiu o Bloco de Esquerda. Eu acho que é o Bloco de Esquerda e as suas ideias que vão, a prazo, destruir o PS. Só mais uma nota final. Eu também escrevi isto já em tempos. O PS não quer que o PSD governe. O Jorge já disse, estou totalmente de acordo com ele. O PS não quer que ninguém governe. O PS não quer que o PS não quer que o PSD governe. O PS não quer que a AD e que o governo atual se mantenha. O PS não é capaz de aceitar, porque está preso ideologicamente à extrema-esquerda ou à esquerda muito radical, não é capaz de aceitar um governo do AES. Portanto, eu estou convencido que vão haver eleições, estou convencido que o orçamento não vai ser aprovado e a minha questão, só mesmo para acabar, é esta. O que é a crise? A crise é não aprovar o orçamento, irmos a novas eleições e procurar clarificar a situação, ou a crise é mantermos mais um ano, mais 2 anos, nesta paz podre em que nunca sabe o que vai ser aprovado, em que nunca sabem com que governo contamos, em que tudo está instável todos os dias. Portanto, em resumo, o PS está a ser ocupado pelo esquerdismo próximo do Bloco de Esquerda. O Pedro Nuno Santos tem uma posição interna dos mais moderados, mas eles não têm a força que os mais jovens que mandam no partido têm. E o PS não quer que o governo governe. Se isto não é crise, eu pergunto o que é uma crise. Como é que isto se resolve? Com eleições. O povo decidirá, o povo decidirá, o povo dará os seus votos e agora
quer é que se houver eleições, o PSD esquece de linhas vermelhas, azuis e cor-de-rosa e defende as suas linhas cor de laranja e depois logo se verá depois das eleições o resultado que acontecerá. Carlos, mas devo entender pelas tuas palavras que tu estás, o que tu dizias agora, o PS não quer que a AD governe. Isso significa, isso é porquê? Porque está com receio que a AD faça melhor do que fez o Partido Socialista em 8 anos? Ou é só mesmo enviesamento ideológico do Partido Socialista e do Pedro Nuno Santos? Camilo, honestamente, eu acho que é acima de tudo enviesamento ideológico do Partido Socialista, porque o Partido Socialista sabe que não vai conseguir ganhar as eleições, ou seja, o Partido Socialista, se forem eleições, há uma coisa clara, claro, mesmo que fique por hipótese acima da AD, a AD e o Chega serão sempre maioritários, e a Iniciativa Liberal. Agora, eu acho que há ali um bloqueio ideológico por parte do PS2. É um bloqueio ideológico. E um bloqueio ideológico de esquerda, e um bloqueio ideológico esquerdista. E o Pedro Nuno Santos manterá esse bloqueio ideológico. Ou seja, se olharmos para o Pedro Nuno Santos e para o seu processo, a história dos alemães que sofreram lá com a dívida deles, o que eles querem é que nós não vamos pagar a dívida aos alemães, esse é o Pedro Nuno Santos. Esse é o Pedro Nuno Santos, é o Pedro Nuno Santos que não vai pagar a dívida aos alemães. Isto é metafórico, mas para mim há aqui claramente um bloqueio ideológico de esquerda, que faz com que ele, por um lado, não aceite qualquer tipo de negociação, e por outro lado eu acho que, também escrevi isso em tempos, acho que o Pedro Nuno Santos vai destruir o PS, no sentido em que vai fazer reduzir, e vai fazer reduzir significativamente o PS, por desvio de esquerda puro, por um puro desvio de esquerda. Jorge, este posicionamento, ou melhor, esta posição em que Pedro Nuno Santos se colocou, inviabiliza completamente qualquer acordo do regime, ou qualquer acordo, digamos assim, ao centro, a parte mais moderada da social-democracia e a parte mais moderada do Partido Socialista. Jorge, desculpa lá, Jorge, posso só dizer uma coisa muito rápida? Sim. Isto é tão evidente que, por exemplo, no passado, nunca o PSD foi classificado tão diretamente de direita como é agora. O PS hoje diz que o PSD é um partido de direita, no passado não dizia isso. E isto é claríssimo na postura do PSD, do PS. Desculpe a interrupção. Jorge. Camilo, eu julgo que como é que nós fazemos a avaliação de um candidato a primeiro-ministro? Nós temos que perceber como é que Pedro Nuno Santos surge no Partido Socialista, e como é que foi a sua trajetória e como é que foi uma espécie de, obviamente sem ofensa pessoal, uma espécie de idiota útil para António Costa, que era conter os esquerdistas do Bloco quando havia a geringonça, e que participou obviamente no desenho do próprio acordo. Mas o país demonstrou, aliás o próprio Partido Socialista depois na governação, que demonstrou que não é um país que quer um radicalismo. E isto tem a ver com a essência, se quisermos, da esquerda e da direita. Ou seja, a direita é sempre realista. A direita lida com a realidade e vai resolvendo a realidade à medida que ela vai se modificando, participa na mudança, e a esquerda é sempre muito mais utópica, muito mais, se quisermos, romântica, e na prática vai-se aliando da realidade. E nós percebemos isso de uma forma muito evidente. Quando me dizem às vezes que o espaço mediático é dominado pela esquerda, eu diria, é verdade, mas provavelmente será sempre assim e será durante muito mais tempo. Porquê? Porque a esquerda tem que dominar o espaço, porque tem que construir uma narrativa sobre a realidade que é contrária, se quisermos, ao interesse das pessoas. Os movimentos, a grande diferença, os ditadores, se quisermos, todos eles querem fazer o controle da comunicação social. Porquê? Porque querem, na prática, limitar que as pessoas
tenham acesso à própria realidade que estão a viver, eles e os seus concidadãos. A esquerda, como é utópica, tem este problema, porque quer, no fundo, dizer que o mundo não deve ser assim como é. E o que é que Pedro Nuno Santos é? O Pedro Nuno Santos é mesmo isto. É uma pessoa de esquerda, e, portanto, de uma esquerda, se quisermos, muito mais utópica, muito mais de espírito, não reformista, mas de espírito revolucionário. Faz parte de uma esquerda, a esquerda mais moderada, pensa sobre o papel já do Estado. Pedro Nuno Santos, para ele, para ser de esquerda, é ser Estado. Ora, o que nós temos demonstrado, ou o que tem demonstrado agora a história nos últimos tempos, é que o Estado não resolve o problema na totalidade das pessoas. É preciso dar liberdade para que o país se desenvolva. E portanto, eu estou a fazer dar esta volta para nós chegarmos para nós tentarmos fazer, se quisermos, uma análise do que é que se está a passar hoje no orçamento. É como se uma pessoa que foi útil ao Partido Socialista, houve um vazio de poder pela saída intempestiva de António Costa. Vai a pessoa mais à esquerda, porquê? Porque que tinha sido, aliás, demitido, e, portanto, o Partido Socialista ofereceu um candidato que se calhar não era o candidato daquele Partido Socialista mais, eu diria, mais maquiavélico, mais estatista, mas mais experiente sobre a realidade portuguesa, e aparece este Partido Socialista, diria, não é que ser jovem é mau, é de uma certa imaturidade política. Pode-se não concordar com o Marcelo Rebelo de Sousa, ele tem provavelmente cometeu, e como nós já aqui dissemos, muitos erros. Mas a pergunta é, mas isto é o momento certo para irmos a eleições? E provavelmente qualquer pessoa, qualquer português normal chega à conclusão que não é. Porquê? Porque há aqui até uma certa ideia, Camilo, que é estranha, que é os políticos têm que respeitar os procedimentos democráticos. E os procedimentos democráticos não vamos pôr Luís Montenegro a governar com o orçamento do PS. Não faz sentido. Agora dizer assim, bom, mas então o que é que fazem? Abstenham-se. Não se metam no assunto. Deixem avançar. Não. Querem fazer a partidarização levada ao extremo, ou seja, querem tornar a democracia numa guerra entre clubes em que não pode haver sequer a chegada ao poder. E, portanto, esta é uma outra dimensão deste debate orçamental. Sim. Agora, Jorge, nós temos voltando... aqui... Diz. Não, diz. Ia colocar agora uma questão sobre... Tu tens agora um cenário em que tens um problema, que é a recusa Pedro Nuno Santos. Já tiveste uma outra recusa do Chega. E tens do outro lado o Presidente da República a fazer pressão. Bom, o Governo, na primeira reação que teve às palavras de Pedro Nuno Santos, foi não inviabilizar pelo menos uma contraproposta, que ela deverá ser feita esta semana. E agora o que as pessoas devem estar a perguntar neste momento é quais são os cenários que a gente tem pela frente e quais são os mais prováveis. A saber, a contraproposta de Luís Montenegro vai aguar completamente a ideia inicial do IRS-OFA e do IRC. Segundo, se Pedro Nuno Santos voltar a recusar, o que é provável que ele recusou qualquer modulação da medida, o que é que segue? É uma negociação com o Chega, mas nós sabemos que o Governo se negou a negociar com o Chega desde o início. E, portanto, o Chega votará mesmo sendo favoravelmente, mesmo sem negociação? Ou tudo isto fica em águas de bacalhau e nós vamos mesmo para eleições, segundo a teoria do Presidente da República? Bom, o Presidente da República tem o poder de interpretar as decisões que a Assembleia sobre essa matéria a tomar e, portanto, eu se calhar tenho que ser aqui um pouco jocoso. O Groucho Marx dizia que a política é fazer diagnósticos errados e depois aplicar as soluções erradas. E o que os analistas, e que também se diz outra coisa, os analistas, portanto nós temos aqui a ter algum cuidado, que o analista é aquele tipo que é pago para explicar porque é que errou, ele próprio. Eu julgo que, eu vou atrever-me aqui a fazer um cenário que
que para mim parece o mais provável. O grande vencedor do debate orçamental, podem dar as voltas que quiser, vai ser Luís Montenegro. E porquê que vai ser Luís Montenegro? Porque Luís Montenegro pôs-se numa posição que é uma posição de bom senso. Pode não ter a melhor estratégia política para o país e pode não ter a coragem, pode não ter tido a coragem a seguir às eleições de fazer se quisermos, um acordo mais alargado para ter estabilidade. Mas ele demonstrou maturidade em todo este processo. E nenhum dos três tem vontade de ir a eleições. Eu estou convencido que, por diferentes razões, Pedro Nuno Santos, eu já disse isto, porque não tem o partido consolidado, não tem a estratégia do partido também consolidada, não chegou ao país e, portanto, a probabilidade de sair o tiro pela culatra é muito elevada. E, portanto, ganha com mais um deputado ou perde com menos um deputado e, portanto, fica numa posição muito fragilizada. André Ventura, a seguir às eleições, cometeu um conjunto de erros que arrefeceram uma parte do eleitorado, se quisermos, do Chega. E, portanto, a probabilidade de também o resultado não ser nem muito mau, nem muito bom, é também elevada. E, portanto, também não quer participar, ou presumo-se que não vai querer participar, num processo de eleições. E Luís Montenegro, por facto destas duas posições, de repente torna-se o adulto na sala. E diz assim, mas a verdade é que tenho uma minoria, tenho um programa, eu provavelmente até cometi um erro porque não apreciei, quer dizer, não percebi que o Partido Socialista não iria fazer aquilo que seria normal, que era não se meter no assunto. E então o que ele agora vai fazer é dizer assim, bom, então neste caso o que eu vou fazer é eu vou recuar. E o recuar de Luís Montenegro é um recuar que não é um recuar que possa, se quisermos, agradar às hostes mais radicais da AD. Porque é um recuar que diz, não, mas agora estás a violar o programa. Ele vai sempre pôr em cima da mesa a questão do interesse nacional. E o interesse nacional também está estafado, dá para tudo. Mas neste caso em concreto, a pergunta é, mas quem é que define o interesse nacional? Como é óbvio, a posição mais radical, realmente estranha, é de Pedro Nuno Santos, porque Pedro Nuno Santos nunca evocou o interesse nacional pelas suas propostas. Falou numa coisa que é as suas convicções, as convicções do Partido Socialista. E eu a pergunta que faço, e as convicções que ele teve como ministro, o que é que trouxeram ao país? Que foi depois demitido. Portanto, é narcisista a mais, é fechada sobre si mesmo. É como se o partido é mais importante que o país. O que nós temos outra vez é que chegar ao poder. Nós já sabemos que no final do dia é isso que os partidos querem. Mas não sejam tão explícitos. Porque se forem tão explícitos, as pessoas percebem logo que esse é o problema. Esse é que é o problema de Pedro Nuno Santos. André Ventura está a fazer uma estratégia mais, diria, mais inteligente, porque está a navegar de acordo com as oscilações de Pedro Nuno Santos e de acordo com as oscilações de Luís Montenegro. E, portanto, não se põe fora, mas também não se põe dentro. E, portanto, anda a fazer um jogo que lhe interessa. E por isso é que eu julgo que Luís Montenegro, qualquer que seja o desfecho, já ganhou. Ganha porque os outros não perceberam o eleitorado, quer dizer, é falar com as pessoas em geral fizeram uma votação que foi expressiva. Queremos tirar de lá o Partido Socialista, queremos dar força ao Chega, queremos que a esquerda se fique mais pequena e, portanto, é isto que a gente quer. Um ano depois, Pedro Nuno Santos, que toma conta do partido a poucos meses de eleições, acha que nada disto faz sentido. Eu sei que a política muda rapidamente, mas as pessoas não são tontas, percebem que isto não faz muito sentido. E, portanto, eu julgo que há aqui uma combinação, há uma articulação das estrelas
que vai permitir que Luís Montenegro fique realmente o adulto na sala. Não estou a ver outra Jorge, forma. mas Agora, em relação ao Chega, porque tu tens uma posição absolutamente radical e determinante de André Ventura quando ele diz nós não aprovamos, está decidido. Nos últimos 8 dias já começámos a ver uma modulação desta posição, que é, bom, se o Partido Socialista não chegar à frente, nós podemos falar sobre o assunto. Como é que fez esta posição? eu acho que a posição inteligente é uma posição estratégica aceitável para André Ventura, porque, repara, ele foi afastado da chegada do acesso ao poder por Luís Montenegro, mas também não quer ficar com o ónus de ser vamos lá ver, o que vai destruir uma coisa que tem pouco tempo, não vai querer esse ónus. Ele, quando diz que não vai votar favoravelmente ao orçamento, ele pode se abster, e quem vai derrubar o governo, nesse caso, seria o Partido Socialista mais os seus companheiros de luta. E, portanto, a única coisa que eu veria, se eu estivesse do lado da AD e perto da entourage da AD, eu dizia, arranjem 10 pessoas do Chega para serem os limianos de serviço. Porque 10 pessoas que diziam assim, bom, afinal, pronto, a gente esteve aqui a pensar e afinal o orçamento não é assim tão mau e pronto, fica o assunto resolvido. E o Chega vai sair bem disto também, porque o Chega está naquela posição de dizer assim, primeiro eu queria dançar contigo, tu não me convidaste para dançar, tu foste pedir para dançar com outra, a outra só está a fazer números artísticos. E portanto agora ao fim vens pedir para eu dançar, eu não vou dançar, mas também não vou estragar o baile. Pronto, faz lá como tu quiseres, mas eu não te estrago o baile. E quem vai ter que estragar a festa é o Partido Socialista. O Partido Socialista e a esquerda. E aí, obviamente, que Pedro Nuno Santos tem receio. Porque é um receio. Repara, há aqui outra coisa que é a linguagem, a forma como as coisas são ditas, revela temor. Ou seja, a agressividade de Pedro Nuno Santos é mais ou menos como aquelas das claques ou seja, do futebol, quando as equipas entram em campo, aquilo é só para os tifosis, não é? Porque para as pessoas normais dizem, mas para que é que estás a fazer este estradalhaço todo? Porque, Camilo, o maior problema do país não é aprovar um orçamento, é aprovar o orçamento que possa ajudar o país a mudar. Ora, Luís Montenegro não vai conseguir fazer isso porque não tem força. E, portanto, as pessoas percebem que ou um ou outro é igual, portanto, é indiferente, mas já agora fica o que ganhou. Agora, não faz sentido, é dizer, não, eu agora estou aqui fora do... Não ganhei, portanto, não tive a maioria, mas eu agora, o orçamento tem que ser o meu. E o outro diz, está bem, mas pensa lá que isto não é bem assim. No final do dia vai recuar e vai... Eu julgo que até ao fim, o meu feeling puro, não tenho nenhuma informação projetada, Luís Montenegro só ganha em recuar, não tenho dúvida nenhuma, porque ele ao recuar demonstra o que queria fazer e depois é fácil, se houver eleições, dizer, olhem, eu vou-vos dizer porque é que nós estamos em eleições, porque era aquilo que eu queria fazer e não me deixaram fazer. E portanto, Jorge, fica clara a separação das águas. Sim, mas quando tu dizes que o Luís Montenegro só ganha em recuar, estás a dizer deixar cair na totalidade o IRS jovem e o IRC ou apresentar uma proposta mais moderada para ver qual é a relação do Partido Socialista? Não é deixar que o Partido Socialista fique com o ónus de tomar essa decisão, mas ele recuou na negociação. Diz, está bem, eu vou querer chegar a acordo. Então diz lá o que é que eu faço esta contraproposta. E pode ser uma contraproposta. Porquê é que Pedro Nuno Santos já perdeu? Porque, primeiro, se não aceitar a contraproposta, é radical. Se aceitar a proposta e a proposta for um recuo do Luís Montenegro, então o país percebe que o Luís Montenegro está mais interessado no país que ele. Porque não, ou seja, está interessado no poder, é verdade, mas disse, pronto, ok, eu não quero criar nenhuma crise política. Pode-se dizer, mas isso é uma estratégia para ficar no poder. É óbvio que é uma estratégia para ficar no poder, mas o problema da política é a percepção que
poucas pessoas ficam. E a percepção é que ele vai ficar uma pessoa mais razoável. E, portanto, isto é dramado para um país como o nosso, que é conservador, muito sábio, muito velho, muito matreiro, muito manhoso, e dizer, pá, pronto, a gente já percebeu o que é que a gente tem por aqui. E, portanto, e a outra dimensão, ao Camilo, que também é interessante, é que, não sei se já se repararam, o Chega já não é um problema. Ou seja, isto já é uma luta entre a concepção do PSD e do PS, em que ambos querem ser charneira do regime. E, portanto, ser charneira do regime, os outros vão se adaptando. E, portanto, e essa vai ser um outro debate que provavelmente nós vamos ter à frente, é que provavelmente, se isto se desembrulhar tudo para o sentido das eleições, as grandes mudanças vão se dar nos três partidos ao mesmo tempo, que é uma forma de se resolver este impasse da gestão do país. Eu vou pedir para deixares essa parte da análise dos três partidos para daqui a bocadinho. Queria ouvir, entretanto, a opinião do Carlos Albuquerque. Carlos. Dizem que se o orçamento não for aprovado, nós ficamos em crise. Crise é onde estamos. Queremos crise maior do que esta. E se o orçamento for aprovado, não continuará a crise. O governo continuará a ser minoritário. O Chega e o PS, porventura, aprovarão novas medidas. Eu digo desde o início, para mim, esta situação tem que ser clarificada. Esta situação tem que ser clarificada e a clarificação, na minha opinião, tem que passar por novas eleições. Logo se vê o resultado. Mas eu estou convencido que a novas eleições o país fica mais clarificado por dois motivos. Quer porque a relação entre PS e AD será, na minha opinião, diferente, e estou convencido que a AD irá ganhar mais votos do que o PS nesse caso. Acho que o desaparecimento de linhas vermelhas permite à AD, eventualmente, alguma ligação com o Chega. O Chega que parece hoje, digamos, mais capaz de fazer alguma ligação com a AD e aí ter claramente uma maioria de direita. E eu volto a referir um aspecto que é preciso não esquecer. Hoje, no passado, nós nunca tínhamos aquela separação de direita-esquerda tão clara e o PSD era um partido do centro, por aí, não sei qual. Hoje, claramente se diz que o PSD é um partido de direita. Toda a esquerda acusa ou refere o PSD como um partido de direita. E, portanto, a direita tem que procurar entender-se de uma forma responsável. Será possível ou não? Não sei. Mas, sem uma clarificação eleitoral, a direita não é capaz de se entender corretamente. E uma clarificação eleitoral, acho que levaria a isso. Segundo tema, nunca as eleições foram uma crise. Onde é que as eleições foram uma crise? Houve presidentes americanos que no colégio eleitoral tiveram 25 votações até serem eleitos, 24 votações até serem eleitos. Nunca as eleições são uma crise. Há que ter eleições, vamos para eleições. Os partidos todos atuam hoje como se estivessem em fase pré-eleitoral. Os partidos estão a atuar como se estivessem em fase pré-eleitoral. E, portanto, na fase pré-eleitoral já estamos. Materializamos isso como? Com eleições. Eu acho que é a solução mais clarificadora. O país está efetivamente em crise política, por estar numa situação que não consegue, o país não é ingerível com esta situação, o país tem que ser clarificado. E mesmo que o orçamento fosse aprovado, mantinha-se a crise política, porque a relação entre partidos não é fácil, a relação entre partidos é complicada, as linhas vermelhas que o PSD criou inibem muita relação com o Chega, muitas posições do Chega inibem relações com o PSD e o PS não se entendem, e portanto estamos efetivamente numa crise política. Eu curiosamente procurei, dentro daquela história do teatro-revista, no teatro-revista há um compere, há sempre uma figura que é o compere. Muitas das pessoas mais novas, se calhar, já não se lembram o que é o compere. O compere é uma figura que acompanha toda a cena do teatro e no fundo é aquele que, de algum modo, é um pouco como o maestro de uma orquestra, orienta toda a cena do teatro e vão aparecendo novas cenas, sempre com o compere
a fazer a ponte entre elas. Eu acho que o Presidente da República queria ser um compère do país, mas não é capaz, já ninguém acredita Mas nele. deixa-me só explicar às pessoas que a figura de compère foi uma figura que entrou em crise quando nós passámos para a democracia. Porquê? Porque era uma figura que fazia todo o sentido no teatro de revista durante o período da ditadura. Porquê? Porque era a forma, digamos assim, de passar mensagens políticas subliminares pelo meio. Desculpa lá. É verdade, Feita a explicação. corretíssimo. É corretíssimo, Quilme, mas o compère, na prática, tinha aqui uma figura de ligação entre todas as cenas, e era ele, do princípio ao fim, ligava todas aquelas, muitas vezes, cenas que, sem o compère, sem a intervenção de um compère, não tinham muita ligação. Mas o compère ia ligando todos. Agora vem aqui, agora. E, obviamente, com esse sentido crítico, com o sentido mordaz e com o sentido, digamos, subreptício permanente crítico ao governo. O Presidente da República, se calhar, queria ser o compère dessa cena, mas já ninguém acredita nele. Em vez de ser um compère, é na prática um criador de factos políticos. É um homem que não é capaz de estar calado. É um homem que é, tipicamente, eu se pudesse dar um título ao Presidente da República, dizia que era o criador de factos políticos. Porque ele hoje não passa daí. E é incrível como é que ele não percebe que seria melhor estar calado. E depois eu procurei assim encontrar o nome assim para os líderes. Por exemplo, para mim, quem é o Pedro Nuno Santos é um bloquista disfarçado. O Pedro Nuno Santos é um bloquista disfarçado e a atitude dele é permanentemente uma atitude dessas. Aprovar o orçamento. Ele, na minha opinião, não vai aprovar o orçamento porque é ideologicamente contrário a ele. Ele prefere não aprovar orçamentos. É no fundo uma atitude radical de esquerda. E é o que ele é. Pedir a ele, se calhar há lá alguém no PS que pede que ele seja mais moderado. Ele não vai ser moderado, ele não quer ser moderado, ele não é moderado. Ele dá-me a ideia que ele gosta mesmo é de ser oposição. E portanto ele não quer ir para o governo, ele quer é manter-se na oposição com esta conversa toda. Claro que se ele perder as eleições, eu estou convencido que se ele perder as eleições ele vai o PS a dar alguma volta, senão ele destrói o PS. O Chega é muito inconstante. Diz, Carlos, Camilo. mas qual é a solução que a gente tem agora pela frente? Repara, tu tens Luís Montenegro que disse, eu vou fazer uma contraproposta. Ontem, à noite, na CMTV, o Pedro Nuno Santos dizia claramente, não, se não deixarem cair aquelas duas medidas, não é mais para aqui, mais para ali. Se não a deixarem cair, nós votamos contra. Temos do outro lado o Chega que disse no início que não negociava. Agora já se diz disposto a pensar no assunto em função daquilo que é a posição do Partido Socialista. O que é que tu achas que vai ser o resultado disto tudo quando chegar à hora H? Saber quem é que vai votar a favor ou quem é que se vai abster? Eu acho que a sensação que eu tenho é que o verdadeiro compère, ou o verdadeiro chefe de mesa, toda esta salganhada, é o Luís Montenegro. E a sensação que eu tenho é que ele está com uma razoável serenidade a baralhar, a dar as cartas todas deste baralho. A sensação que eu tenho é que ele sabe efetivamente que não vai haver orçamento aprovado e que vamos para eleições. Eu acho que ele não deve deixar cair as propostas, até porque a proposta do IRS jovem, podemos ou não concordar com ela, é uma proposta também ideologicamente com alguma marcação, ideologicamente com algum significado, ainda que o PSD dissesse já que estava disponível para chegar a meio caminho com o PS, e o Pedro Nuno Santos disse que para ele não há meios caminhos, ou é tudo ou é nada. Portanto, eu acho que o Luís Montenegro, o governo, não vai deixar cair essa proposta. Não vai deixar cair a proposta de redução do IRC. Proposta é essa que muito facilmente um Partido Socialista mais moderado, como no passado aconteceu com o José António Seguro, o José António Seguro aprovou uma redução do IRC, que os senhores depois acabaram com isso. Portanto, uma redução do IRC é muito menos marcada do ponto de vista ideológico e não percebo como é que o Pedro Nuno Santos diz nunca aprovaria aquilo, com desculpas e com argumentos perfeitamente falaciosos. Só um parênteses, dizem que é a favor das grandes empresas. O que o país precisa é de grandes empresas. O que o país precisa é de grandes empresas. E aqueles senhores estão sempre contra isso. Portanto, o Pedro Nuno Santos ideologicamente manterá a sua posição, o Luís Marques Mendes, do ponto de vista, digamos, estratégia de eleitoral, manterá a sua posição. Na minha opinião, o orçamento não vai ser aprovado. O Chega, seria muito estranho o Chega, do ponto de vista de uma certa coerência e de lógica de funcionamento, o Chega a aprovar o orçamento.
O Chega começou com aquela questão de que votará sempre um orçamento se não houver um referendo sobre a imigração. Não sei se isso mantém válido ou não. Agora, é claro que não vai haver um referendo sobre a imigração. E, portanto, admito com isso, o Chega pudesse ser logo, não há referendo sobre a imigração. Isto foi dito de uma forma muito enfática, não foi meramente en passant. Foi de uma forma muito enfática. O Chega disse, não aprovamos o orçamento sem um referendo sobre a imigração. O André Ventura hoje deve ser arrependido disso, mas enfim, te disse. Agora, estão em negociações secretas, não têm negociações secretas, são contra nós, são a favor de nós. Eu acho que muito dificilmente, do ponto de vista da coerência política, faria sentido que o Chega aprovasse o orçamento. E, portanto, na minha opinião, o orçamento não vai ser aprovado. E esse orçamento não sendo aprovado, na minha opinião também, é a estratégia do Luís Montenegro. O Luís Montenegro quer eleições. O Luís Montenegro não quer, na minha opinião, não quer manter esta situação, que é uma situação de podre, que é uma situação em que ele não consegue governar sem permanentemente ter este tipo de situações de crise. Eventualmente vai à Assembleia, não consegue aprovar uma norma, vai à Assembleia, não consegue aprovar uma lei, tem permanentemente isto em causa. E, portanto, na minha opinião, o Luís Montenegro é quem está a dar aqui as cartas. O Luís Montenegro é verdadeiramente o compere. Está a passar um pouco ao lado do PR, com todo o sentido, e tu aqui há dias referiste, num dos teus programas da manhã, que ele nomeou agora a Procuradora e o Presidente do Tribunal de Contas, quase que não passou o cartão ao Presidente da República. Fez muito bem, porque se ele fosse informá-lo antes e sair imediatamente para a rua, porque o Presidente da República não tem linhas vermelhas com a comunicação social, e portanto isso há que proteger. O Luís Montenegro está, de uma forma que eu acho que com uma razoável serenidade, de uma forma razoável a manter a liderança de todo este processo. E vai para eleições. Segundo tema, o PSD ou a AD vai fazer um orçamento, mesmo que consiga depois aprovar um orçamento, ou um futuro orçamento diferencial, que seja um orçamento que dinamize a economia portuguesa, aí tenho dúvidas. Aí eu tenho muitas dúvidas, porque acho que o PSD, apesar de tudo, e a AD, com algumas pequenas alterações, advogam políticas de continuidade. E aí tenho dúvidas que o país mude radicalmente. Mas pelo menos que se clarifique, pelo menos que haja uma situação em que cada um sabe mais do que conta, e não esta situação que é enquanto não houver eleições, que peço, que enquanto não houver eleições, que pelo menos clarifiquem um pouco mais, e acima de tudo clarifiquem a relação potencial entre o PSD e o Chega. Porque era muito importante clarificar essa relação entre o PSD e o Chega. O PSD está ou não disponível para fazer alguns acordos com o Chega. Acordos de natureza parlamentar, acordos sobre matérias fundamentais, acordos sobre temas específicos, nomeadamente acordos sobre a aprovação orçamental. Portanto, uma das clarificações possíveis é, desde logo, o PSD em novas eleições, e liberta daquelas linhas vermelhas das eleições anteriores, dizer e referir, e o próprio Chega também, qual é o futuro das suas relações. Qual é a disponibilidade de ambos para futuras relações? Segundo tema, como é que a IEL se portará no meio disso tudo? Eu, a chamar alguma coisa ao Rui Rocha, chamar-lhe o apagado, porque a IEL parece que aqui desapareceu completamente deste tipo de circuito. Hoje vieram pedir uma inquérito parlamentar sobre a EFASEG, acho bem, mas quer dizer, a IEL desapareceu agora. Uma clarificação será esta. Uma segunda clarificação é colocar o PS no seu sítio. E o povo dirá o que é que quer do PS. Eu acho que o povo vai dizer é que quer o PS que fique quietinho, sossegado no seu sítio, e sem mais. Portanto, para mim, acabar ou reduzir este sentido de crise é ter novas eleições com algumas clarificações. Não é preciso o PSD ter maioria absoluta. É preciso que, acima de tudo, eu volto a repetir, entre o PSD, o Chega e a IEL, haja a disponibilidade e haja alguma clarificação de um cenário pós-eleitoral em que tenham a maioria, porque eu acho que é muito provável poderem e conseguirem ter uma atuação que seja de maior estabilidade do país. Vai com isso o país desenvolver-se muito? Tenho algumas dúvidas, porque me parece que eles não estão nessa vontade. Mas, acima de tudo, acho que isto era importante para reduzir todo este ruído permanente que temos sobre os portugueses,
com apoio e com a ajuda da comunicação social, que é uma cacofonia total. Jorge, a posição do Presidente da República neste momento é de claro desespero. O Presidente, em todas as suas intervenções públicas de há 2 semanas, esta parte mostra que está aterrado. E na última intervenção que teve esta semana, confessou claramente que está a pressionar os partidos para a aprovação do Orçamento do Estado. Ora, se isto não correr bem, Marcelo Rebelo de Sousa sai mal de todo este processo. Estou-te a fazer esta pergunta antes de irmos àquela pergunta que há bocado aquela questão que deixaste ficar há bocado, que é a reconfiguração dos 3 partidos. Vamos ao Presidente primeiro. Eu julgo que isto já foi há alguns tempos, uma analista política, Helena Matos, um observador, numa conversa que eu tive com ela, chegámos à mesma conclusão que o professor Marcelo tem uma característica, que é que não gera marcelistas. O professor Marcelo, da maneira como atua, é realmente um homem isolado. É isolado dentro do PS, é isolado com o PSD, é isolado com o Chega, e portanto faz uma espécie de mediação direta da política com o povo diretamente, querendo passar por cima de todos. E depois, como é professor universitário e conhece tudo e todos, passou do antigo regime para o novo regime, já participou, é daquelas pessoas que não se lembram da máxima de Max Weber, que é um político tem que pensar sempre que o resultado final da sua atividade pode não corresponder à intenção primitiva quando tomou a decisão. Ou seja, não controla. E o professor Marcelo tem a ideia que controla tudo e todos. E, portanto, ele parece um pouco, não gosto de usar estas expressões para o Presidente da República, mas parece um bocado barata tonta, porque cada um deles está a pensar como é que pode sair disto com uma ideia que estão a defender mais o interesse do país que o interesse próprio. Mas nenhum está a pensar no Presidente da República, nem está a pensar no que ele está a dizer. É óbvio que estão a pensar só na exata medida em que ele ainda tem o poder de convocar eleições, mas as datas são mais ou menos estas. Se este orçamento for aprovado, depois o Presidente da República não pode ficar 6 meses do mandato, final de mandato, do outro orçamento. A Assembleia não pode ser demitida. Portanto, Pedro Nuno Santos ainda está a gerir mais essa variável. Mas eu gostava de levar este debate do orçamento para a questão política, que pode vir a acontecer um pouco mais à frente. O que fica evidente para o país, com o debate que se passou, é que a configuração política que neste momento temos não faz sentido nenhum. Porque nem o PS deixa fazer o que tem para fazer, nem o PSD pode demonstrar que é alternativa. E, portanto, as próximas eleições vão ter que ser mesmo clarificadoras. E as pessoas, quando votam, o Carlos tem razão. É crise ir para eleições. Se calhar não é. Até porque as pessoas vão mais preparadas, porque já viveram o facto de não terem tomado uma posição mais evidente, que era reduzir o PS um pouco mais para não poder interferir, porque foi isso que o país quis dizer, mas não foi suficientemente expressivo nisso. E a política é a resolução dos problemas, e as pessoas vão pensar, mas espera aí uma coisa, mas então o PS esteve lá 8 anos. O Pedro Nuno Santos quer uma alteração orçamental que é exatamente mais do mesmo. Quer tirar dinheiro às pessoas para inventar mais umas obras e mais não sei o quê, e que vai fazer habitação, e que vai fazer isto, e que vai fazer aquilo. E depois não dá resultado nenhum. Pois quando nós olhamos para isto, as pessoas dizem assim, mas espera aí uma coisa, mas isto faz algum sentido? E, portanto, eu julgo que vai sair ou seja, qualquer que seja o desfecho, isto é bom para a arquitetura política portuguesa. Porquê? Porque, de repente, nós todos percebemos qual é o problema. Porque, Camilo, o problema hoje das sociedades com a democracia, costuma-se dizer que a democracia não é o regime em que mandam os que sabem. Só por uma razão. Porque às vezes não se sabe quem é que sabe.
E, portanto, a verdade é que nós temos um problema no regime, na democracia, a nível, se quisermos, global. Quais são os problemas? Um conjunto de injustiças que nós já sabemos que existem. O esgotamento económico. Depois, as instituições não se reformam. E, de repente, as pessoas param e dizem assim, espera lá, mas se calhar a gente tem que começar a mudar isto. E vão dar apoio a entidades que queiram mudar o estado das coisas. Não vão atrás da conversa mais do mesmo. A comunicação social, perdeu, se quisermos, esta batalha. Porquê? Porque o que está a aparecer fora da comunicação social tradicional é exatamente o que está a aparecer dentro dos partidos políticos. Estão a aparecer outsiders. E porquê é que estão a aparecer outsiders? Porque há uma espécie de incapacidade reformista dos chamados partidos clássicos. E, portanto, o partido hoje, quer o PSD, quer o PS, tem que ter muito cuidado com as expressões quando utilizam esquerda-direita, porque hoje a resolução, repara só num tema. Na globalização, por exemplo, os partidos nacionalistas e de extrema-esquerda estão juntos, porque são contra. Mas também ninguém sabe como é que substitui a globalização. Esse é um problema. Na questão da imigração, a esquerda que desconhece, quer dizer, a esquerda, como desconhece o limite da ação política, como na prática tem sempre instintos estatais e quer negar a realidade, não quer que o fenómeno da imigração seja um problema na sociedade. Ora, as pessoas vivem o problema. Não é uma coisa que lhes apetecesse a criar. Estão a viver um problema. Pode dizer, mas estão a interpretar mal. Não, as pessoas estão a viver por uma razão. Camilo, e porquê é que estão a viver? Porque o que passa na comunicação social mainstream é sempre uma criação de, se quisermos, estudos, números, papers, para explicar que a imigração, o que é relevante para as sociedades. E depois diz assim, mas espera lá, é uma coisa, mas então como é que as pessoas não compreendem isso? Somos todos burros? Somos todos ignorantes? Não. As pessoas percebem que há um problema, não sabem qual é a solução, e é óbvio que ganha aquele que capitalizar os insatisfeitos e, portanto, participa mais no processo de reforma da sociedade. O outro mantém-se agarrado ao que já trazia. E por isso é que eu acho que Pedro Nuno Santos, Camilo, vamos, como eu costumo, trabalhei com uma pessoa que me dizia sempre que a inteligência está uniformemente distribuída. O gajo nunca pode achar que o adversário é estúpido e burro. Pedro Nuno Santos também pode estar a fazer outra estratégia, que é, sabendo que não tem solução, porque a solução é muito complexa, atira-se para a frente. Outra é porque é revolucionário e tem uma matriz, diria, de rebeldia intrínseca, quase inata. A outra é dizer, eu como não tenho solução, vou atirar-me para a frente. Vou-me separar disto tudo e vou começar aqui a partir a loiça. Ora, este instinto revolucionário não é um instinto reformista. E as pessoas, para revoluções, não participam, enfim, só com militares, porque os militares é que ajudam às revoluções. E depois, a extrema-esquerda, depois qual é o outro problema que eu vejo em Pedro Nuno Santos? A extrema-esquerda vive com o protesto social, mas as pessoas não estão, ou seja, eu vejo muitas manifestações. E as manifestações hoje são interessantes porque são todas arregimentadas. Ou seja, aquela ideia, por exemplo, que nós temos, que somos novos, do 25 de Abril e 1º de Maio, ninguém regimentou aquilo. Aquilo foi umas pessoas que participaram, eufóricas e de livre vontade. Agora as manifestações, aquilo é tudo desenhado a regra e esquadros pelos partidos e depois tudo estudado, como é que entra na comunicação social, como é que entra nas redes sociais. Essa movimentação, essa espontaneidade social não existe. E, portanto, também perderam. Portanto, nós estamos numa situação em que eu vislumbro, pode ser que, mas como eu não sou de esquerda, portanto, se calhar tenho este enviesamento. Eu vislumbro que não vão ser dias fáceis para a esquerda.
Porque, Camilo, vamos pensar no seguinte: a Europa está a ir toda para a direita. O mundo quer encontrar uma solução para vários problemas. Os problemas são, obviamente, os temas da globalização, são os temas da imigração, são os temas do ambiente, são temas das estruturas económicas, são os temas do Estado Social. Quer resolver isso. As pessoas têm um instrumento fantástico, que é a democracia e as eleições. E, portanto, vão por aí. A esquerda, o Pedro Nuno Santos, quando se agarra a uma esquerda deste tipo, a uma esquerda bloquista, se quisermos, porque a esquerda comunista tinha o Império Soviético atrás. Esta esquerda não tem nada disso. Esta esquerda, a única coisa que tem é as universidades e a comunicação social. E, portanto, não mete assim tanto medo. Ganha a guerra cultural, é verdade. Mas as pessoas vão para além disso. E, portanto, eu julgo que são temas, vão ser temas, tempos muito complexos para tudo isto. E repara, o Partido Socialista tem, na Europa, ainda um presidente do Conselho Europeu, que ele próprio vai estar no centro da própria agenda e vai ter que, em algum momento, telefonar aos seus amigos cá em Portugal e dizer: vocês parem lá, porque isto é mais complicado do que parece. E nós temos que nos lembrar o que é que aconteceu aos partidos socialistas. As pessoas têm que se lembrar que nós tivemos a Troika, a Irlanda teve, a Grécia teve, a Espanha teve outro tipo se quisermos, de intervenção ou de ajuda, mas naquele momento ficou claro que a disciplina orçamental fazia parte da vida da Europa e do euro. O Partido Socialista, que foi indisciplinado durante toda a vida, de repente disciplinou-se sobre esse assunto. Claro que asfixiando os portugueses, com impostos, é verdade, mas teve que o fazer. Em relação às outras matérias, vai ter que o fazer. Ora, o que é que Pedro Nuno Santos está a discutir? Pedro Nuno Santos está a discutir duas coisas essenciais para o país, que é tratar os jovens um bocadinho melhor, já agora, que é o que a AD quer fazer, e já agora dar o melhor terreno às empresas, que por acaso é aquilo que ajuda a sairmos do bloqueio económico que temos. Não quer nada disto. Quer voltar a ter o dinheiro para inventar mais umas obras, para mais uns empresários que estão ligados ao orçamento, ficarem todos felizes e depois controlarem a comunicação social, que o que é importante é que o Estado Social ainda cresça. Eu já vi empresários. Isto é interessante ver o que é que o país está a atravessar. Eu vi empresários que vivem do orçamento, vi explicar que o Estado Social ainda estava pequeno. E eu pensei assim, mas olha lá, mas tu não tens estado a perceber, o Estado Social está grande, mas nós é que estamos a pagar para o teu negócio. Não faz sentido nenhum. Portanto, nós teremos de ter mais capital em negócio que não tenha a ver com o Estado Social, porque o Estado Social ele próprio está no limite, porque a carga fiscal já está das mais elevadas da Europa. E portanto, as pessoas, Camilo, eu julgo que é assim, a médio prazo as pessoas vão tomando as decisões que ajudam a resolver os seus problemas. Qual é o problema de Portugal? É que demora sempre em média 50 anos. E, portanto, demoramos 50 anos a ver-nos livre do antigo regime e agora vamos 50 anos a ver-nos livre desta atrapalhada socialista estatal que nós temos. Sim, senhor. Bom, nós estamos no final do programa e eu há bocado esqueci-me de referenciar as parcerias do canal Acordo do Dinheiro. A principal é com a Prozis, mas também temos outra parceria com a beldeseguros.pt e este programa em concreto, o Think Tank, ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas antes de irmos embora, queria pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. E finalmente lembrar que eu e vocês estaremos juntos amanhã às 8. O Jorge, o Carlos e eu voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. Camilo. Muito obrigado. Camilo, posso só dizer uma coisa muito rápida? O Pedro Nuno Santos anda a discutir 1.000 milhões de euros do IRS jovem. Se ele somasse 600 milhões da EFASEC, 3,2 mil milhões da TAP,
mais 900 milhões de dívidas incobráveis da Parvalora, falamos em 5 mil milhões de euros que o PS desperdiçou. Se calhar com isso falamos em 5 vezes IRS jovem. E portanto, quer dizer, eu não consigo perceber como é que este tipo de argumentos. É só esta nota, um bocadinho também, quer dizer, desperdiçam todos os dias e depois estão preocupados com alguma coisa que pode ter um efeito positivo, não é? Agora sim, estamos no final, ficamos por aqui, voltamos na próxima terça-feira às 17h30 e eu e você encontramos amanhã às 8h. Com licença.